Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Vamos então à reflexão que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes, fazendo uma pequena análise e reflexão em relação às evocações dos espíritos considerados felizes que se encontram em razoável equilíbrio espiritual no plano espiritual. Vamos falar alguma coisa hoje em relação à evocação do senhor Bernardim. Isso aconteceu em abril de 1862. Já começa com uma apresentação própria dele mesmo, desse espírito, ele se apresentando, falando alguma coisa em relação à existência que foi mais marcante para ele aqui. Como é uma evocação bastante pequena, com apenas três perguntas que Kardec faz para ele, eu vou fazer praticamente a leitura de toda ela aqui para nós, tá? Então vamos seguir. Então já inicia com uma apresentação própria desse espírito. Ele diz o seguinte: Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi na terra na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar à minha família, cada dia, um pedaço insuficiente de pão, mas amei o meu Senhor verdadeiro, Deus, né? E quando aquele que me carregava na terra aumentava o meu fardo de dores, eu dizia: Meu Deus, dai-me a força para suportar esse peso sem lamentar-me. Eu espiei, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor recebeu-me na paz, e o meu mais sincero voto foi o de vos reunir todos ao meu redor, meus filhos, meus irmãos, e o de vos dizer: qualquer preço que nisso colocardes, a felicidade que vos espera ainda está bem acima. Eu não tinha posição. Filho de uma numerosa família, servi a quem podia ajudar-me a suportar a minha vida. Nascido numa época na qual a servidão era cruel, suportei todas as injustiças. Todo o trabalho imposto é pesado. Todas as cargas que aprazava aos subalternos do Senhor me imporem. Vi a minha mulher ultrajada, vi as minhas filhas raptadas, depois rejeitadas, sem poder lamentar-me. Vi os meus filhos conduzidos nas guerras de pilhagem e de crimes, enforcados por faltas que não cometeram. Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha muito longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor má concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, podes conservar o que te dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é muito melhor escutado quando pode dizer: Eu suportei mais que vós, suportei sem lamentar-me. A indicação que ele apresenta aqui, quando ele diz: Meu filho, podes conservar o que te dei, ele está falando para Kardec, né, com sentido carinhoso, né, se dirigindo a Kardec como meu filho. Não que tenha sido filho do senhor Bernardim, mas é a maneira carinhosa de se referir a ele, pedindo para ele apresentar essa declaração, essa autodeclaração que o espírito Bernardinho apresentou aqui para nós. E é muito interessante ele encerrar aqui essa autodeclaração dizendo: a vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. É justamente aquilo que todos nós precisamos buscar.
O exemplo que esse irmão nos deu, falando a respeito da sua vida, das suas provações, das suas expiações, olha só o que ele nos relatou aqui em relação aos acontecimentos com a sua própria esposa ou com seus filhos e a maneira rude como ele era tratado diante dos trabalhos que ele tinha que executar. E ele tudo suportou com muita fé, segundo o que ele nos relata. Tudo suportou. E quando ele apresenta aqui no final esse conselho para nós suportarmos tudo com coragem, paciência e resignação, é porque ele assim agiu, ele assim o fez na sua vida, e que não foi fácil diante do que nos fala aqui. Certamente ele fez um resumo muito breve em relação à sua existência, só para a gente ter uma ideia de como que foi a vida dele aqui, como foi difícil a existência material que ele apresentou para nós. Kardec então faz a primeira pergunta e é natural que ele tenha feito essa pergunta, porque logo no início, Bernardinho ele disse: "Eu sou um espírito esquecido há muitos séculos". Então isso já nos chama a atenção. E a primeira pergunta de Kardec é: em que época vivestes? E a resposta: de 1400 a 1460. Ou seja, essa evocação foi em 1862, então um pouquinho mais de 400 anos atrás. Então, essa experiência que esse espírito nos apresenta, ele teve essa existência há pouco mais de 400 anos atrás, a partir da evocação, que foi em 1862. E a outra pergunta de Kardec: tivestes uma outra existência depois? Resposta: sim, ainda vivi entre vós como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela que sai da mão de Deus e não daquela que os homens fizeram. É muito interessante porque quando ele apresenta essa informação a respeito dessa existência, dizendo das amarguras que ele viveu aqui nessa existência, a gente acredita, é levado a entender que seria a última dele, né? Mas não, ele confirma que teve uma outra existência posterior a essa. E nessa outra existência, ele foi um missionário da fé. E ele deixa bem claro aqui, não dessa fé, a fé aqui dos homens, não daquela que os homens fizeram. Ou seja, ele não seria um religioso, ele não era um fervoroso seguindo as religiões que os homens estabeleceram, mas a fé dele era uma fé direta no Criador. E foi essa fé que sustentou esse irmão com coragem, com resignação e paciência naquela existência que ele mencionou para nós agora há pouco aqui. Muito interessante o que ele nos fala. E é uma coisa que nos chama a atenção, porque quando nós recebemos mensagens de espíritos que já estão numa condição de equilíbrio espiritual, né? São os considerados espíritos felizes, eles ainda eles apresentam para nós detalhes em relação a uma determinada existência que foi muito proveitosa para eles. Uma existência que lapidou aquilo que precisava ser lapidado em relação às paixões que eles carregavam. Então, aqui, o que nós deduzimos do senhor Bernardinho é que ele apresentou o relato não da última existência dele, porque da última existência ele tinha sido aqui um missionário, como ele falou, né? Mas de uma existência anterior, onde ele aprendeu muito, onde foi muito importante para ele ter superado os desafios da existência com coragem, paciência e resignação.
foi essa existência que foi o que faltava para ele estar numa condição de maior equilíbrio no plano espiritual. Interessante essa questão também. Uma outra pergunta de Kardec, a última aqui. Agora, como espírito, tendes ocupações? É uma outra dúvida que nós temos, né? Na condição de espírito, depois, né? Retornando à pátria espiritual, teremos ocupação? Como que fica? Há trabalho? O que deve ser feito? Como que a gente vai ficar? Ou ainda aquela ilusão de ficarmos sem fazer nada na vida espiritual, né? E a resposta é a seguinte: poderíeis crer que os espíritos ficam inativos? Olha, a resposta do senhor Bernardini é uma pergunta para Kardec. A inação, a inutilidade seriam para eles um suplício. Minha missão é a de guiar os centros abertos no Espiritismo. Ali inspiro os bons pensamentos, esforço-me por neutralizar aqueles que os maus espíritos procuram sugerir. Interessante o que ele fala aqui, porque o senhor Bernardin, na condição de equilíbrio, de paz espiritual, de progresso que ele se encontra, ele tem uma atividade muito útil em relação aos centros espíritas, que é o tempo de Kardec estava começando. O primeiro centro espírita criado por Kardec foi a Sociedade Espírita, Sociedade Espírita de Paris, né? Sociedade Parisiense. Foi o primeiro centro espírita e a partir dali vários outros partiram a se formar. Então ele atuava perante esses novos centros, né? Centros espíritas, para dar orientação aos seus frequentadores, auxílio a todos aqueles que estavam participando, procurando inspirar com bons pensamentos e neutralizar os maus pensamentos sugeridos pelos maus espíritos. É um protetor, né? Um guia, um guardião nesse sentido. Então nós vemos aqui, através dessa evocação do Espírito Bernardino, esse valioso ensinamento a respeito do enfrentamento das dificuldades, dos desafios na existência material, fundamental para a sua condição de equilíbrio espiritual e a continuidade de atividade, de serviço útil no plano espiritual. No caso desse irmão, ele atuando junto a esses centros espíritas. Mas nós sabemos que existem inumeráveis oportunidades de trabalho, de utilidade, de estudo, de aprendizado, muitos afazeres no plano espiritual. E ficar inativo seria um suplício. Imagina uma inatividade para todo o resto resto não, né? Para toda a eternidade, que nunca termina a vida espiritual, nós somos imortais. Imagina depois ficar sem fazer nada. Não dá nem para se pensar em algo dessa natureza. Meus amigos, então fica aqui essa valiosa lição para enfrentarmos as dificuldades da nossa existência com coragem, paciência e resignação, porque a vitória certamente virá. Então que Jesus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau.